Qual a dificuldade da prefeitura de fazer isso, cara? Porque pra gente é muito simples pensando, né? Sim. Porque a maioria dos fazendeiros, principalmente aqui de Aparecida, se você for pegar, todos devem muito imposto pra prefeitura que não paga. Qual a dificuldade da prefeitura desapropriar e bater no imposto? Né? Pode negociar, né? Essas terras, assim, esses dias eu estava vendo um debate, eu acho, na Rádio Sucesso. E o pessoal colocou assim, né? Você é favorável ou contra a invasão, a ocupação, quando o proprietário não cuida do terreno, não paga imposto, deixa ali a terra para uma especulação imobiliária. Você é favorável ou não? Ou seja, se o terreno estiver abandonado, você é favorável? A maioria foi favorável. Porque as pessoas não analisam que o terreno está em irregularidade. A Constituição, e aí não é a lei criada pelo Panda ou por nós aqui não, Mike, é a Constituição. A Constituição diz o seguinte, você só pode ter um bem imóvel se ele cumpriu uma função social. O que é função social? Ou você tem que plantar nele, ou você tem que morar, ou você tem que ter uma empresa. A terra tem que cumprir alguma função. Ela não pode ficar aqui, esses lotes vazios na cidade toda, não podem. Tá errado, a não ser que o cara cuide. Se o cara cuida ali, planta alguma coisa, ou tem alguém morando, é outra história. O que a lei diz é que esses lotes precisam ser desapropriados para cumprir uma função. E é assim qualquer país sério do mundo. Qualquer país sério do mundo. Então, por isso que essas invasões aí do MST não é irregular? Depende, né? Tem vários casos, né? Tem casos irregulares, tem casos não irregulares, mas a grande maioria delas são em terras improdutivas, certo? E essas são geralmente as que lá na frente têm resultado, têm sucesso. O pessoal está falando que vai haver uma grande invasão. Eu não acho que o MST vai voltar a invadir força, terra né? como antes, não. Eu acho que eles vão se organizar para que o governo crie o programa. Porque se o governo criar o programa de moradia, igual tem agora um programa, e se ampliar esse programa do crédito rural, vou dar um exemplo do programa do crédito rural. Até essa semana eu estive em Brasília para destravar. Juntaram-se 18 famílias, elas negociaram com o proprietário da terra, a terra estava inutilizada, eles negociaram, o proprietário assinou um contrato que venderia a terra para o governo para que elas pudessem morar lá. Aí foi tudo apresentado para o governo federal. O governo federal fez a análise no Ministério das Cidades, aí agora mandou pagar a terra. Aí a Caixa está pagando, acho que vai pagar se não pagou essa semana, paga na próxima. A Caixa vai pagar para esse cara, ele vai receber o dinheiro da terra dele e o governo vai liberar crédito para essas famílias poderem produzir. Ponto, cria o programa. É mesmo. Se criar o programa, não precisa da ocupação. O problema é da gente não criar a divisão de terra, a gente não criar uma condição de que as pessoas possam ter um espaço, seja para plantar ou seja para morar. Isso é que é o grande problema. E isso é constitucional. É constitucional. Então não é algo que essas famílias estão pedindo, não. É um direito do brasileiro que não consegue adquirir sua casa, de que o governo ajude ele a adquirir sua casa. Isso é um direito que está na Constituição. Está previsto, Diegão. Então, tem que ser feito. Mas, infelizmente, a maioria não faz. Eu acho que a gente evoluiu bastante aqui em Aparecida. Tem essa mesa hoje de negociação com o Ministério Público, Defensoria Pública, com todo mundo. Eu acho que a gente vai encontrar uma solução bacana para regularizar essas maiores ocupações. E aí eu concordo com a Prefeitura, que tem que trabalhar para que não tenham novas invasões, mas a Prefeitura também não pode parar de comprar terra e distribuir lote. Porque se parar... A população está aumentando. A população está aumentando. Vai todo mundo para a rua? Não tem Vai jeito, todo mundo né? morar na rua? Então Não, precisa ter política pública. Essa era a minha dúvida, se poderia, em alguns casos, né, fazer isso. Suponhamos, o cara invadiram e aquela terra inapropriada, e aí tem muita dívida com a prefeitura. Se a prefeitura pode ir lá pagar a terra pro proprietário e fazer a divisão para aquelas famílias, né? Pode. Na realidade, a prefeitura deveria fazer isso. A obrigação é essa. É uma ação social, Qual que é a né? dificuldade? Na realidade é porque fica fugindo da... É vontade. Falta de vontade. Por Fugir da exemplo, responsabilidade. aí as pessoas ocupam. Aí a prefeitura vai lá e cadastra essas pessoas, mas não atende. Não atende. Agora a lei mudou bastante. Depois da pandemia, que proibiu as desocupações, agora diz que só vai desocupar se a prefeitura... Porque já era assim, na verdade já era, a lei já era essa, a recomendação já era essa. Só não estava aplicando. Não estava aplicando, simplesmente chegava lá e tirava.
Agora não, agora a regra é muito clara. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, todos os juízes do Brasil precisam seguir essa regra. A prefeitura tem que arrumar um outro local para essas famílias. Ou ela tem que resolver o problema. Nesse caso, por exemplo, do Alto da Boa Vista, nós tivemos eu tenho até meio receio de falar desses casos, eu já fui ameaçado, já tive que mudar de casa uma vez por conta disso. Não por ser contra nenhum proprietário de nada, pelo contrário, por defender as famílias. Que, infelizmente, existe muita violência nesses locais. Sim. Sabe? Muita violência. Na verdade, a população que vai para lá é muito, muito carente de Muito, tudo, muito carente. principalmente de educação. Quando eu fui ameaçado no passado, criaram uma imobiliária lá que não era verídica, que não era dona de nada, que não podia vender nada. Começaram a ameaçar as famílias, ou pagava, ou colocava fogo na barraca, batia nas pessoas. E eu fiz uma audiência pública e denunciei para o Ministério Público, meu papel de vereador, né? Fui lá, fiz e tal e tudo mais. Só que eu denunciei e o pessoal que foi denunciado não gostou muito da situação. E responderam, né? Inclusive foram culpabilizados pelo que fizeram, não fizeram mais. Depois, nesse local, faz tempo, a gente já conseguiu resolver a situação. E agora há pouco, no processo do Alto da Boa Vista, nessa reunião com o Ministério Público, com todo mundo, o promotor abriu espaço para todo mundo falar, aí abriu espaço para a advogada do proprietário falar. E aí a advogada falou que ele não tinha interesse em hipótese nenhuma, nem de negociar com a prefeitura, nem de vender, nem nada, que ele tinha amor à terra. Nossa, mas o promotor do Ministério Público ele ficou tão nervoso, que assim, ele foi muito firme, sabe? Porque, pô, amor à terra não é justificativa legal, sabe? Se você tem, nós estamos falando lá de 1.000 e tantas famílias, né? Então, se a prefeitura quer negociar, pagar, né, inclusive dar outras áreas também para poder fazer essa composição, eu acho que é necessário a gente dialogar, né? Dialogar e tentar resolver o problema, porque no final das contas nós estamos falando de vidas, né? Nós estamos falando de pessoas. E aquela fazenda dele é muito grande, né? Ele está perdendo um pedaço irrisório da fazenda. Então... tá perdendo, são 240 mil metros, lá o total é 402 mil metros. Você está perdendo metade. Um pouco mais da metade. Mas vai receber por isso. Vai receber. Então, e ele negociou? A prefeitura quer negociar e está tentando essa abertura por parte dele. Ali é inviável, né? Tirar aquele tanto de família. Ali é inviável tirar pelo tempo. Ali é inviável porque as pessoas acabaram que pegaram todas as suas economias e foram construindo durante o tempo, durante a pandemia principalmente, né? E é possível fazer a regularização, porque tem rua, toda casa tem abertura. Lá é bem dá para regularizar, sabe? E nós não estamos falando de algo que é de agora não, gente. Aparecida é praticamente toda uma ocupação, toda invasão, principalmente essa parte de cá. Verdade. Ali você pega Madre Germana, aí você vem ali Madre Germana, Jardim Isaura, aí você chega no Tiradentes, aí você vem ali Nova Cidade, aí você já entra no Independência Mansões, aí você pega Colina Azul, Cidade Livre. Eu acho que só o Riviera que foi loteado. Aparecida é uma das cidades de Goiás com maior percentual de loteamentos irregulares que foram regularizados durante o tempo. E isso é muito bom, porque deu oportunidade para essas pessoas todas morarem, e essas pessoas, ao morarem aqui, fizeram com que a cidade crescesse também. Ou seja, muita gente veio morar, saiu de Goiânia, por exemplo, veio para cá, saiu de outros estados, vieram para cá e geraram a riqueza que essa cidade tem hoje. Então, essa é uma fórmula que deu certo para a cidade, não deu errado, não. Verdade. Eu vejo hoje pessoas achando que isso é errado, que tem um preconceito com essas famílias. Peraí, foi assim que nossa cidade se construiu. Cresceu, né? Verdade. Sabe? E é constitucional, é obrigatório. Eu falo sempre, não é constitucional, não é obrigatório dar terreno para empresário. Mas para a população ter um direito de moradia é obrigatório, está na Constituição. Falando sobre essa linha aí, tem uma pergunta aqui, eu vou falar ela antes que a gente esqueça. A Rayane Pereira está perguntando se tem algum plano lá pro Norberto Teixeira. O Norberto Teixeira está dentro da regularização fundiária que a prefeitura está fazendo. Enquanto eu fui secretário de habitação, nós lançamos o cadastro socioeconômico lá, então as famílias estão quase todas cadastradas. Lógico, vai precisar terminar o cadastro, lá não terminou, faltam algumas famílias para cadastrar, precisa atualizar.
mas já tem um processo de regularização fundiária. Só que lá é igual ao Alto da Boa Vista. Inclusive, o Norberto Teixeira está dentro desse acordo no Ministério Público com a Defensoria Pública, que é para resolver os dois. Né? E que resolvendo os dois, a gente resolveu o restante das famílias que estão. Aí nós temos 32 famílias em situação próxima ao córrego de risco aqui no setor Tocantins. Nós temos 4 famílias no Jardim Miramar na mesma situação. Aí tem famílias aí que a Defesa Civil... tem uma lá no Riviera também. No Riviera, por toda a cidade. Tem uma aqui, outra acolá. Gente que está morando na beira do córrego mesmo, correndo risco sério. Aí a gente, nessas duas, no Norberto Teixeira e no Alto da Boa Vista, vai abrir a oportunidade de atender essas famílias.